vídeo de hoje eu vou dar dicas muito simples e muito básicas de como você preparar o tampo, a parte externa de uma bolsa. Porque eu já expliquei aqui até como montar as bolsas e tudo, mas eu nunca, eu ainda não expliquei um passo a passo de simples, desculpa, de como a gente preparar esse tecido externo, como quiltar reto. Eu já até comentei que a parte de quilting não é muito o meu forte, eu gosto mais do patchwork. Mas para quem, assim como eu, né, ou até que não saiba nada de quilting, que possa fazer um quilting simples, uma costura simples, apenas para fixar o trabalho na manta. Então, o que não deixa de ser um quilting, por mais simples que seja. Então, eu vou dar essas dicas aqui de como começar a preparar o tecido externo para a montagem de uma bolsa. Então, aqui eu estou com a parte do corpo da bolsa, ok? Uma das partes, porque frente e costas da bolsa, de um lado, tanto de um lado quanto de outro, vai ser esse mesmo desenho aqui, esse mesmo trabalho de patchwork que eu fiz aqui no centro. Eu não sei se aí tá dando para visualizar direitinho, mas aqui eu fiz de quadradinho simples, básico, patchwork básico também. Então, a dica que eu dou para você, num trabalho como esse aqui, melhor coisa é aqui nesse centro, onde tem esses quadradinhos de patchwork, depois que você colocar na manta, você pode vir posicionar o pezinho de máquina e fazer costuras de press-ponto, se orientando pelas emendas aqui dos quadradinhos. Mas eu ainda vou fazer nesse vídeo. Só que antes disso, quer dizer, nesse caso não precisa de marcação, porque a própria linha aqui de encontro, né, a linha de costura que entre um quadradinho e outro já serve como guia. Mas ainda tem essa parte de fora aqui que a gente ainda tem que pregar isso na bolsa. Se você quiser, não há necessidade. A gente pode só fazer uma costura na vala aqui também e tá tudo certo. Mas eu ainda vou querer fazer um detalhe de quilting aqui nessa borda. Eu acho que aqui ficaria bem bom, começar aqui por esse bico aqui. Então eu me oriento aqui pela placa, aqui embaixo já faço um ângulo aqui, ó. Aqui eu tô me orientando pelos quadradinhos aqui e já faço um risco aqui, ok? Fiz um risco a lápis aqui. Desse, eu posso usar essa mesma régua aqui, que eu gosto muito, que ela é menor, mais fácil de trabalhar, mas se você não tiver, se você tiver só a régua maior, você veja a distância que você quer entre uma linha e outra. Eu vou usar a distância, a largura dessa régua aqui mesmo, que é de 5 centímetros. Você pode usar a medida que você quiser. E aí eu venho traçando, ó, as diagonais aqui de 5 em 5, porque daí eu risquei a primeira e a partir daquela eu começo a me orientar pelas outras. Agora aqui, ó, eu posso ver que essa aqui eu consigo já passar ela para lá, então, ó, eu já puxo ela para lá e agora, me orientando por essa aqui, eu já venho traçando as outras. Muito bem, ó, eu já marquei aqui em volta. Aqui, nesses quadrados, eu já falei, eu vou me orientar pela linha de costura. Então, riscado assim, agora eu vou posicionar a manta por baixo desse trabalho. Aqui, eu tô usando a manta R1. É uma das que eu mais gosto de usar, porque eu acho aqui na minha cidade, eu não preciso ficar esperando correio, né, para entregar. Aqui o pessoal da loja aqui, eles estão fazendo delivery, né? Então eu já pedi semana passada, já chegou no mesmo dia, ficou ótimo.
Então, muito bem. Aí, ela é R1, então ela tem cola só de um lado. Eu vou posicionar a cola para cima aqui e vou pôr o trabalho aqui em cima da parte da cola, né? Agora aqui eu acerto ele bem, dou uma esticadinha boa nele e já eu gosto de pôr uns alfinetes bem aqui nos cantos, ó. Até vou chegar ele aqui pra cá, ó, deixando sobrar um pouco de manta para cada lado. Então, eu vou pôr primeiro um aqui no meio para não sair fora. Ó, pus um alfinete aqui no meio, agora eu já venho pondo aqui nos cantos. Bom, eu já risquei, né, nas duas partes da bolsa, frente e costas, que aliás, para essa bolsa são iguais. Se, por exemplo, você vai fazer uma bolsa que essa aqui, vamos supor, a parte que tem o trabalho, é a parte da frente e na parte das costas é o tecido liso, você pode fazer direto, traçar as linhas direto, aí você, se você quiser, você pode traçar em diagonal, como eu fiz aqui, aí depois traça outra diagonal, forma aqueles losangos, ou então em quadrados, maior ou só em listras. Você faça da maneira que você quiser, que você achar que fica mais bonito. O que eu tô mostrando é isso, a gente risca antes de colocar a manta, porque depois que coloca a manta, ó, aí já não vai sair a risca no lugar certinho, porque ela afunda na hora que a gente coloca a régua e passa o giz. Então a gente tem que riscar antes de colocar aqui em cima da manta. Então, eu quero mostrar aqui uma outra parte da bolsa, que essa aqui, ela vai ser a parte, é uma tira comprida, ela vai ser lateral e fundo, as laterais e fundo da bolsa. No vídeo de amanhã eu vou ensinar a montar essa bolsa. Então, hoje, por isso que nós já estamos preparando a bolsa para a montagem de amanhã. Então, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu até coloco em cima da placa, porque eu posso me orientar através desses quadrinhos aqui mesmo, ó. Se você de repente tá com uma reguinha simples, assim, que não tem ângulo nem nada, aí você pode até achar o ângulo de 45 posicionando a tua régua aqui, ó. Eu ponho aqui, ó, no biquinho aqui, ó, do encontro de dois quadradinhos aqui e no de cá, olha lá, ó. Só que aqui eu já tinha riscado, né? Ela saiu fora do lugar. Mas olha lá, ó. Lá, eu já tinha feito essa primeira risca, ok? Agora, a partir da primeira risca, mesma coisa que eu fiz do lado de lá, ó. Eu vou usar a mesma distância e vou riscando tudo. E depois que eu riscar tudo, eu vou posicionar em cima da manta, conforme eu fiz aqui na parte da frente. Só que esse aqui eu não preciso mostrar eu riscando tudo. Eu só queria deixar claro isso. Então, hoje eu já vou preparar tudo. Só que aqui eu só vou mostrar o início. O que eu for fazer no outro vai ser igual ao que eu fiz aqui. Então, agora eu vou virar essa placa aqui, vou mudar a câmera aqui de posição para vocês verem aqui como que eu vou trazer para a máquina e como que eu vou fazer o quilt aqui em cima. Primeira coisa, eu já posicionei na minha máquina aqui, que eu tô numa industrial, eu coloquei no ponto 3 para ficar um ponto maior, porque a manta ela oferece um pouco de resistência, então no quilting a gente tem que acabar pondo um ponto maior, porque no final das contas ele não vai sair tão grande, porque a manta oferece um pouco de resistência. Vamos lá, então eu vou começar pelo centro. Toda vez que você for fazer uma peça assim um pouquinho maior como essa, você já começa pelo centro do trabalho para não ir repuxando para um lado só da manta, ok? Então, esse aqui, como que eu vou fazer o quilting aqui? Ó, eu vou começar, tá vendo essa linha de costura aqui? Tá dando para visualizar? Eu passando o dedo aqui, tá dando, né? Eu vou posicionar o pezinho da máquina encostado nessa linha aqui,
a linha tá aqui, ó, onde eu coloquei essa minha régua. Eu vou pôr o pezinho de máquina e eu vou fazer, vai sair uma linha de cá e depois eu volto fazendo a linha, a outra do lado de cá. E depois assim por diante. Então, vou começar por essa aqui do meio. Aí aqui tem um outro segredinho. Eu vou assim, ó, sempre ir puxando. Não é puxando com força o tecido, mas sempre assim abrindo, porque a tendência quando o pezinho bate aqui, ó, é ele puxar o tecido, porque por conta da manta, ela é fofinha lá, ó, a gente aperta, a tendência é enrugar o tecido pra cá. Então, a gente vai sempre costurando e dando uma acertada assim no tecido. Ó, sempre fazendo assim, ó. Muito bem, eu vim com a costura nesse sentido, né? Agora eu volto com a costura no outro sentido, para também não repuxar o trabalho. Então, eu viro, sempre uma costura vem, a outra vai. Sempre em sentido oposto, para ir equilibrando, para não entortar o tecido. Então, aqui, ó, já fiz uma de cá, outra de cá. Agora, eu vou seguir fazendo isso do mesmo jeito. Mas agora, ó, eu terminei aqui. Eu vou pular para essa de cá, então eu começo daqui para cá. Aí, chegou aqui, volto aqui. Aí, depois venho para cá e termino essa de cá. E depois, venho fazendo isso em cada uma dessas outras aqui. Aqui, então, eu já fiz nas 3 linhas que tinham aqui. Agora, eu venho fazendo nessas outras de cá, mesma coisa, tanto de cá, tanto de um lado quanto do outro da linha de costura aqui de emenda, ok? Feito isso, aí eu começo nas diagonais. Agora, aqui, como eu já, vamos supor, já terminei essa parte aqui do centro, aqui não vai ter tanto problema se eu começar pela diagonal aqui da ponta, porque o trabalho já está estabilizado aqui no centro. Então, não vai ter problema, só que eu mantenho o mesmo esquema. Uma vem, a outra vai. Uma vem, a outra vai. Nessa faixa aqui que eu mostrei, eu vou terminar de riscar, vou posicionar em cima da manta e vou começar mais ou menos pelo meio dela. Então, vamos supor que eu já tivesse riscado ela todinha. Eu ia começar por aqui e pelo meio, ia fazendo todo de um lado. Uma vem, outra vai, uma vem, outra vai, até a ponta. Depois eu volto aqui no centro de novo e continuo. Uma vai, outra vem, vai, vem, até. Então, é assim, sempre começar do meio para as laterais. Principalmente essa que é uma peça tão comprida. Apesar dela ser estreita, mas ela é muito comprida. Então, começa do meio para as pontas. Eu já tinha terminado do lado de cá, né, entre os quadradinhos. Agora eu já comecei aqui por uma diagonal. Resolvi começar por aqui mesmo, porque eu já tava com a máquina aqui perto. Então, ó, já posicionei aqui, vim. Aí eu já vim costurando aqui bem na beiradinha, ó, já cheguei na outra diagonal. Agora eu só viro e venho até aqui. Aqui, você pode optar por costurar na vala ou dar uns 2 pontinhos bem caprichados de retrocesso aqui. Eu preferi o retrocesso porque eu acho que eu tô com uma linha clara e eu resolvi fazer com essa linha clara mesmo porque esse tecido tem essa estampa mais claro aqui, que eu acho que tá tudo certo. Se não sair muito, às vezes dá uma desviadazinha assim, sem querer do giz, ó, não tem muito problema porque foi bem pouco, depois a gente passa ferro, né, e vai tirar toda essa marca de giz. Por hoje é só, espero que você tenha gostado, espero que essa dica tenha sido útil para você
Eu sei que é muito simples, é muito básica, mas às vezes a gente peca por não ensinar o simples, o básico do básico, porque eu sei que eu entendo isso, que às vezes a gente precisa, em vários campos da vida, né? Às vezes a gente precisa tanto que alguém chegue e ensine o básico, o fundamental, aquele, sabe, aquele, vamos dizer assim, aquele início, aquele início do trabalho ou daquela solução do problema ou qualquer coisa assim. Eu sei que na vida é assim. Às vezes a gente se preocupa como professora, às vezes a gente se preocupa tanto em explicar coisas que são mais elaboradas, coisas que são que a gente julga assim, um pouco mais trabalhosas, mais difíceis, e esquece de ensinar o básico, o beabá. E às vezes tem alguém precisando desse básico, precisa, principalmente quem é iniciante. Quem é iniciante, vamos supor, nesse mundo da costura, às vezes fala assim, poxa, mas eu não sei como que faz aquilo, giz japonês, como que é isso? Eu nunca vi. Muita gente nem sabe que existe a caneta que apaga com o calor do ferro também. Então, para algumas pessoas que já conhecem e já sabem, que já tem um grau mais elevado dentro dessa técnica do patchwork e do quilting também, mas a gente tem que pensar nos outros que às vezes estão começando agora. Então, esse vídeo é para você que está começando agora e às vezes fica perdido, não sabe uma coisa às vezes simples, básica e às vezes tem até vergonha de perguntar. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo em uma outra questão da vida, um outro negócio meu aí que eu estou aprendendo, e eu fiquei com vergonha de perguntar, porque eu me achei uma tola de perguntar aquilo que eu estava querendo saber, mas era muito básico. Fiquei com medo, com vergonha, porque de me acharem muito boba, muito burra, de estar perguntando uma coisa assim tão simples, tão básica. Mas eu sei, por isso que eu entendo. Então esse vídeo é para você, iniciante na costura criativa, né? Iniciante no patchwork, tanto que eu tenho trazido bastante trabalhos assim bem fáceis de fazer, como eu já expliquei em outro vídeo. Para você também que faz para vender, precisa de produção, precisa de rapidez para fazer dinheiro. Eu entendo isso. Então, e muitas das vezes tem gente que às vezes só complica, acha que é bonito trazer só o que é complicado, o que é muito elaborado, que é muito... Tá, tudo tem o seu lugar na vida. Ninguém começa subindo uma escada lá do 10º degrau. Todo mundo começa do primeiro. Então, é por isso que eu trouxe hoje esse vídeo dessas coisinhas bem básicas. E sempre vou preparando vídeos assim bem simples para que no outro a gente já vai na montagem da bolsa, né? Então você que já sabe, talvez você não veja esse vídeo, talvez você veja só o vídeo da montagem da bolsa, né? Mas tem muita gente que precisa. Então, uma das coisas que o artesanato me ensinou e continua me ensinando é a tolerância com o outro. A gente tem que aprender isso, certo? Então é isso. Espero você no vídeo de amanhã com a montagem da bolsa, que é também muito simples, muito fácil.
Até quem nunca fez vai conseguir fazer essa bolsa. Espero você amanhã. Tchau e até amanhã.